Lucas 12, 16 ao 21. Lucas 12, 16. Diz assim o texto sagrado. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Não é um texto tão pregado, não, né? Não é tão pregado esse texto. Interessante quando pensamos na vida, a nossa vida terrena, a gente pensa nela. Todo mundo quer viver bem. Se alguém perguntar para você: você quer viver bem? Você fala: lógico que eu quero. Você quer possuir algumas coisas aqui? Lógico que sim. Você quer ter momentos de lazer? É óbvio que eu quero. Você quer ser feliz? Só quero ser feliz. Mas, irmãos, a gente viver sabiamente é o que Deus deseja para nós, é o que Deus projeta para as nossas vidas, mas nem sempre é a realidade na vida das pessoas. A grande maioria não sabe viver a vida como Deus quer. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele projetou uma vida aqui na terra. Essa terra não era para ser a terra que se tornou. O diabo tentou Adão e Eva, sim. Se eles tivessem resistido, a história seria outra, o mundo teria sido outro. Não resistiram, caíram. Houve ali a consequência da morte física, uma consequência terrível. Então, a partir dali, foi decidido: o ser humano, que é eterno, o único ser da terra que recebeu o sopro, o fôlego de vida da parte de Deus, recebeu da eternidade que Deus a tem. Esse ser humano terá dois destinos: um destino terrível pós-morte e um destino maravilhoso. Mas enquanto estamos aqui, como devemos viver? Como devemos proceder aqui? Para que consigamos alcançar aquele destino desejável por todos nós. Como viver sabiamente? É tão difícil, tão difícil. Muitas vezes a pessoa ganha dinheiro, não sabe aproveitar o dinheiro que ganha, né? Não sabe aproveitar. Outras vezes ele tem dinheiro e ele não consegue fazer bom uso desse dinheiro. Ele não consegue granjear para si benefícios eternos com aquilo que ele percebe aqui neste mundo. E esse texto da palavra, ele é interessante pelo seguinte: tudo começou quando uma pessoa no meio de uma multidão, Jesus sempre tinha uma multidão consigo, pediu: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Nós estamos aqui em conflito, temos uma herança e precisamos reparti-la. Jesus ouviu aquela voz e falou assim: quem me constituiu repartidor entre vós? Muitas vezes a gente quer jogar para Jesus todos os nossos problemas e as nossas brigas também. Tem pessoa que arruma uma encrenca na vida e acha que Jesus vai descer para resolver. Não vai, não. A pessoa briga com uma outra e pensa: agora Deus vem aqui, Senhor, o Senhor vem aqui e resolva tudo, acalma aquele coração. Deus fala: eu briguei com ninguém, vai você lá e resolva. Mas Jesus falou: você tem um problema de herança, vai lá e resolva o teu problema. Muitas coisas a gente tem que resolver, nós temos que resolver.
Não dá para jogar tudo para cima, não. Nós temos que jogar para Deus, passar para Deus aquilo que não conseguimos. Tem coisa que foge da nossa capacidade e condição, mas aquilo que podemos fazer, devemos fazer. Então aquele moço pensou, Jesus vai aqui parar o culto agora, vai parar os milagres e vai resolver o problema da minha herança. Jesus falou, não tenho nada a ver com isso. Esse não é um problema meu. É mais ou menos isso que o Senhor estava dizendo. E falou mais, tende cuidado de guardar-vos de toda e qualquer avareza. Ele foi longe aqui. E aí ele propôs essa parábola. Era uma parábola. Tem muita gente que dá uma pulada básica no texto. Tem texto da Bíblia que a pessoa vai lendo e fala, isso aqui eu vou ler rapidinho, porque me dá uma cobradinha boa aqui. E a parábola falou assim, o campo de um homem possuiu, rico, produziu muito, em abundância. Foi uma produção acima do que ele esperava. E ele começou a pensar consigo mesmo, que farei? Não tenho onde recolher. O homem já era rico, já tinha armazéns cheios de produto, imaginava colher um tanto, colheu muito mais. E ali ele não sabia o que fazer. Ele falou, já sei, depois de um tempo, eu vou destruir os meus armazéns, os celeiros, eu vou construir outros maiores, e vou guardar todo o produto, tudo isso, e depois eu vou viver bem, e vou falar para a minha alma, tens em depósito muitos bens, muitos, para muitos anos, e no ano seguinte ele ia colher de novo, né? Mas você tem para muitos anos, agora descansa, come, bebe, regala-te, divirta-se, faça o que você quiser. Você está com a vida feita. Aí Deus falou com ele, louco, eu não ser chamado de louco, né? Esta noite vão pedir a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? E aí Jesus termina a parábola dizendo assim, é o que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Interessante. Vamos ver a ênfase que Deus tem para esta hora sobre isso aqui. Diga assim o tema. Como viver sabiamente? Dá uma pensadinha aí. 30 segundos. Você procura viver com sabedoria mesmo? Na vida espiritual e também na vida material. Você procura ser sábio nas tuas decisões? Você age cada dia com a sabedoria em todas as questões da vida? É para a gente pensar. Esse homem aqui, ele não foi nada sábio. Tinha tudo para ir bem e ele vai terminar mal. Tem gente que tem tudo para ir mal e termina bem. Você lembra do Lázaro ali? Não é o caso, não significa porque a pessoa é pobre que ele está garantido no reino dos céus. Não é exatamente. Mas aquele Lázaro, doente e tal, quando ele acordou, estava com Abraão do lado. Mas esse homem aqui tinha tudo, pensava só em descansar, comer, beber e festejar. Mas ele esqueceu algumas coisas importantes que nós queremos enfatizar nesta noite. Como viver sabiamente? Diga assim, vivendo com discernimento. E lhes proferiu uma palavra dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, muito. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. Então veja bem, ele não tinha discernimento da vida. Talvez não tinha nenhum planejamento bem feito. Talvez faltara para ele projetar algo interessante no seu viver. Quando ele já estava com os celeiros cheios e ele plantou, ele poderia ter pensado sobre o que iria colher, ou pelo menos poderia colher. Ele poderia ter pensado daquilo. Mas o que ele vai dizer assim? Não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Não tenho onde recolher os meus frutos. Quando a maioria não tem fruto algum para comer, ele não sabia onde guardar os frutos.
também não pensou em distribuir para os outros, não pensou em mais ninguém. Interessante que o texto ele vai pensar nele mesmo, mas ele, num primeiro momento, ele não sabia o que fazer, ele não sabia como proceder, ele não sabia como fazer o seu melhor, o melhor para si mesmo, que poderia abençoar outras vidas, e nós vamos enfatizar durante essa mensagem. Então veja bem, faltava equilíbrio para a vida material dele e também espiritual, nós vamos ver mais à frente. Não era uma pessoa tão ponderada, faltava prudência, que ele estava produzindo sem o preparo adequado, sem um planejamento para o futuro interessante, discernimento. Esse homem aqui, a despeito de ser rico, ele estava deixando a vida levá-lo. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, alguém volta, olha, a produção desse ano vai ser boa, deixa, no final a gente vê. Tem pessoa que é assim, ele vai deixando a vida levá-lo, mas muitas vezes ele não sabe para onde essa vida vai levar, né? Aquela música que tem por aí, deixa a vida me levar, a gente não pode esquecer que foi escrita por alguém que estava bêbado, né? Desculpe o autor. Porque deixa a vida me levar para onde, meus filhos? Deixa a vida levar, não. A gente precisa andar com discernimento. Nós precisamos ter uma noção clara daquilo que Deus tem para nós. E nós precisamos entender cada momento da vida, o que é melhor para mim hoje, e o que será melhor para mim amanhã. O que eu devo fazer para agradar a mim mesmo? É óbvio, a gente tem que procurar agradar a si mesmo. Mas o que eu devo fazer para agradar o meu Deus? O que eu devo fazer para viver bem aqui? E também para viver bem ali? Essa é uma realidade. O que eu devo fazer? Como eu devo proceder? Como deve ser a minha vida? Para que eu vá vivendo e lá na frente eu tenha o melhor que eu possa ter. Amém? Discernimento, tem pessoa que ele não tem, ele não tem uma diretriz boa para a vida, vai levando, vai deixando acontecer. Tem gente que gasta demais, depois fica a vida complicada. Tem outros que gastam de menos também, eu vou enfatizar na segunda divisão, né? E a vida vai sendo levada, não sabe para onde. Esse homem aqui ia morrer num dia que ele não sabia, ninguém sabe o dia. E o pior, ele não tinha nada interessante para apresentar para Deus. Então vamos lá. Como viver sabiamente? Segundo lugar, diga assim: agindo com coerência na vida material. 18, e disse: farei isso, destruirei o meu celeiro, vou reconstruir os maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Um homem tão rico, que tinha tanto, e agora produziu mais ainda. Ele, depois de pensar o que ia fazer com aquilo, ele resolve fazer algo que pode até parecer coerente, mas não era. Destruir o celeiro, fazer outros maiores. E a vida dele espiritual? E a vida dele familiar? E o relacionamento dele com pessoas carentes? Ele não pensou em nenhum momento. A palavra, em nenhum instante, dá ênfase a uma preocupação daquele homem, até mesmo para alguns parentes que ele podia ter. Será que ele não pensou: puxa, eu produzi tanto, está sobrando, eu tenho um parente que precisa, eu tenho aquele, o meu vizinho não está na situação tão favorável, os pobres da vida, o que vai acontecer com eles? Então, ele não entesourou nada para Deus, porque ele não pensou em nada que pudesse agradar a Deus. Ele vai pensar nele, o que importa sou eu. Coisa difícil. Tem pessoa que não tem coerência. Eu estava dizendo hoje, eu atendi uma vez uma pessoa cujo casal estava numa crise terrível
o marido tinha traído, a esposa, um problema sério, mas ele era um empresário muito bem sucedido. Muito bem sucedido. E a esposa tinha falta de algumas coisas. Tem gente que assim, ele tem muito, mas talvez ele tenha muito porque ele também não quer gastar nada, né? Aí um dia ele falou: pastor, eu vou abrir meu coração para o senhor. A coisa que eu mais gosto é ganhar dinheiro, mas eu não gosto de gastar dinheiro. Eu falei: nós podemos pensar nisso, né? Tem gente que gosta de gastar. Eu, por exemplo, tenho prazer em gastar também. Eu não vou gastar tudo que eu tenho, mas como que não? Aí eu falei para ele: qual é a alegria que uma pessoa tem de ganhar e não usar o que ganhou? Ele falou: não, é bom. Eu vou construindo mais um prédio, eu vou construindo aqui, eu guardo lá no banco, eu vou tendo. Eu falei: e depois? E como é que vai ser a vida depois? Então tem gente que é assim. Tem gente que não tem coerência, nem mesmo tendo muito. E quando está com muito, não pensa no próximo. Se você quer agradar a Deus, você tem que pensar no pobre. A Bíblia chega ao extremo de dizer: quem dá ao pobre está dando para Deus. Olha aí. Se esse homem aqui, naquela hora que ele produziu muito, ele falasse assim: olha, agora eu vou cuidar de uns parentes necessitados, e eu vou cuidar dos pobres da minha região. Eu tenho muito, não vou construir mais nada maior, não. Eu vou distribuir, pelo menos a sobra, veja bem. Seria uma coerência isso, distribuir o que sobrou. Eu tenho muito. E ele vai dizer: eu tenho para muitos anos. Por que vai ter muitos anos? Se ele tinha um campo, ele ia produzir no ano seguinte, no outro e no outro. Mas ele, esse homem aqui, ele não se preocupa com mais ninguém. Eu tenho dito o seguinte, ó, a coisa que eu mais lamento no mundo, é a gente saber que tem gente que não tem comida para comer. Irmãos, se tem uma coisa que toca o meu coração, é quando eu fico sabendo que não tem, determinada pessoa não tem, aquela pessoa que pega comida no lixo. Isso é um absurdo. É um absurdo, não o que eles fazem, o que nós não fazemos por eles. Né? Eu tenho uma tese minha que eu tenho falado, pode parecer uma loucura, e não é loucura. Não é. Se eu tivesse uma influência mundial, não tenho, né? Obviamente, eu ia propor que todo mundo tivesse uma organização. Eu não sei se essa organização não ia se corromper, esse é o maior problema. Que tivesse uma organização mundial que recolhesse 1% de cada pessoa, do ganho de cada pessoa, 1%, para acabar com a pobreza no mundo. Com certeza, a miséria, eu estou falando da comida. Com certeza, isso é uma certeza que eu tenho, 1% do ganho de todo mundo eliminaria a miséria. Fome zero, sem fome. Nós não podemos aceitar de ter uma mesa boa e o pobre não. Não. Se a gente se organizasse o mundo, 1%, você não ia morrer se perdesse 1%, iria? Não, não ia. E eliminar a fome, continente africano principalmente. Você lembra daquele vídeo do Manola? Que eu ia embora chorando. Absurdo, gente. A turma jogando comida de helicóptero. O que é aquilo? Então ninguém pensa, é como esse homem aqui, incoerente. Em vez dele pensar na vida dele, ele queria fazer celeiros maiores. É como os faraós antigos. Hoje não tem os faraós, apesar que os líderes do Egito ainda se consideram como se fossem, né, todos poderosos. Mas o faraó antigo está dizendo o seguinte: quando eles iam ser sepultados, né, colocava ali naquele local especial, fazia um prédio daquele, né, no meio do deserto só para eles, uma pirâmide exclusiva, era uma para cada faraó. E eles exigiam: quando eu for sepultado,
Na parte de cima, uma vez eu estava lá, nós subimos em cima, assim, na parte de cima, coloca o caixão e todo o meu ouro, prata, pedras preciosas comigo. O que ele pensava? Isso aqui eu levo para a eternidade. Aí eu perguntei para alguém assim, e o que aconteceu? O ladrão um dia roubou. Aquilo ali serve para um dia um ladrão roubar. O ladrão, porque é o seguinte, a gente nasce sem nada. Quando você nasce, você nasceu, você aparece ali. É uma criança que nasce, não tem roupa, não tem nada, né? Vai ganhar a primeira roupinha ali, o primeiro leite, o primeiro alimento, vai ganhar, sem nada. E quando a pessoa vai embora, vai do mesmo jeito. Vai lá, vai alguém buscar no hospital, ou em outro local de tamanho, leva para lá sem nada. E alguém vai arrumar uma roupa ali para a pessoa ser sepultada. Então o ser humano não leva nada. E tem gente que é incoerente. Ele tem a impressão que ele vai levar. Ele está aqui nesse mundo e ele vai levar. Por quê? Porque ele não pensa no outro. Não pensa no outro. O Exército da Salvação é um movimento evangélico mundial. Mundial. E eu me lembro que o líder, o fundador do Exército da Salvação, e lá ele falava exército, que ele chama todo mundo como se fosse um exército, general, isso, tem toda a nomenclatura. E um dia, quando estava aposentando o fundador, aí o sucessor dele pediu uma mensagem, deixa uma mensagem, uma última mensagem, escreva uma última mensagem tua. E ele mandou a última mensagem, era um papel, quando a pessoa pegou, olhou, só tinha uma palavra. Outro. Outro. Pense no outro. Pense em alguém. Esse é o objetivo. O mundo não pensa. Esse homem aqui não pensou. Nós vemos um mundo corrupto em outros países. Não é só de um sistema é outro. O mundo é corrupto. O ser humano é corrupto. E não pensa. Irmãos, nós temos que pensar no pobre. O meu sonho da 10ª igreja, a partir, quando a gente terminar esse tempo, que a gente tinha que priorizar, se eu não fazia o tempo também, tem isso. Nós vamos ter uma obra social relevante nessa cidade. Nós não podemos ir pregar o evangelho e falar, Jesus te ama, e a pessoa com fome. Nós vamos ter aqui uma obra. Final do ano, eu sonho a gente fazer uma coisa linda. Vai lá, vamos fazer um Natal para essas crianças, mas não é só o final do ano, tem gente que vai lá no final do ano alguma coisa, aí a pessoa passa fome o resto do ano também. Né? Mas nós precisamos amar o necessitado. Jesus só fez isso. Jesus andou aqui na terra mais com pobre, com qualquer outro tipo de gente. Os poderosos da vida, Jesus cortou volta. Então, esse homem aqui podia ter ajudado. Sabe que ele não tinha nenhum parente necessitado? Não ajudou. Ele não conhecia nem um pobre. Não, eu vou aumentar o meu celeiro. E o pobre? E o carente? Pensa nisso. Como viver sabiamente? Diga assim, entendendo a limitação da vida. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, toma o porre, né? Regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite você vai encerrar a vida. Vão pedir a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Estou quase no final da mensagem. A vida tem um prazo de validade. Houve uma época que se vivia muito, né? Metusalém, ou Matusalém, dependendo da tradução, ele viveu 969 anos, foi o que mais viveu, quase 1000, ninguém chegou a 1000, quase 1000 anos. Noé, 950, e assim por diante. Naquele tempo vivia-se muito, o pessoal alimentava melhor, né? Tinha uma série de situações que favorecia a vida, foi diminuindo, agora está aumentando um pouco mais, nós estamos já com uma média aí, de 76 e alguma coisa, está aumentando, né? As pessoas estão vivendo mais. Mas vivendo mais ou não, a vida tem prazo. Nós estamos passando por aqui, mas nós temos que pensar lá. Sobretudo, pensar lá. Nós não podemos pensar só aqui, porque ela tem um prazo.
Ou a pessoa morre, ou vai ser arrebatada. Eu prefiro o arrebatamento com a Jussiene, assim, porque essa história de morrer é meio desagradável, né? Sabe o que é duro morrer? Porque se a pessoa morre, aí todo mundo vai falar bem dele morto, tem que falar bem vivo. Né? Tem gente que faz uma homenagem para o morto, já foi. Tem que fazer homenagem para o vivo. Né? Por exemplo, ruas da cidade. Vai ter uma que nem agora. O meu sogro vai ter uma rua. Glória a Deus. Eu fiquei feliz com isso. Merece, pastor. Só de uma igreja, 30 anos. Então nós fomos lá na Câmara e tal. Ele vai ter uma rua. Com o nome dele, merece. Pastor Jaci Aguiar. Eu só falei para o Hermes um dia, e para o Reginaldo, foi assim, que pena que ele não está aqui para ver isso. Né? Que pena, né? A única coisa que faltou, ele está aqui sentado para ver que ele tem uma rua com o nome dele. Mas uma coisa é certa, a pessoa tem um prazo. Esse homem aqui estava vivendo como se a vida não fosse acabar, mas ia acabar. E o pior, a dele ia acabar naquela noite. Louco, essa noite você vai embora. E para quem será? Então tem pessoa que vai juntando. Irmãos, é bom ser prudente, é bom juntar. Não gasta tudo que você tem, não joga tudo fora, não. Faça isso, não. Porque amanhã faz falta, mas tem que viver também. Você tem que viver, você tem que ajudar a tua família, dentro da casa mais ainda, outro. Você tem que pensar no necessitado, porque tudo isso vai te ajudar. Na última divisão vou enfatizar isso. Esse homem não pensou e perdeu a vida com o celeiro cheio. E ele nem construiu fazer o novo celeiro. Aqueles bens dele já... Talvez a turminha da região já invadiu e tomou posse. Mas nós temos que ter realmente um procedimento diferente. Nós precisamos agir sabendo o que é a vida. Não viva aqui como a tua vida fosse eterna aqui, que ela não será. Desde o pecado de Adão e Eva, a situação complicou. Não tem vida eterna aqui. A vida eterna é lá. Então, podemos viver bem aqui? Podemos e devemos. Você pode aproveitar o que você tem? Lógico que sim. Pode comprar uma roupa boa, se puder, compra. Vai dar um passeio? Passeia. Faça tudo. Mas entenda que tem prazo de validade. E não esqueça da eternidade. Amém? Vamos encerrar agora. Como viver sabiamente? Diga assim, ajuntando prioritariamente tesouros no céu. Olha o versículo 21. Jesus conclui a palavra dizendo: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esse homem foi juntando ao ponto de ter que derrubar os celeiros e fazer outros maiores. Ele chegou ao ponto de dizer: agora, alma, você tá bem, descansa, come, bebe, regala-te. Ele pensou em tudo, menos lá. Ele não ajuntou tesouro no céu. E o que ele tinha na terra não ficaria com ele. Quando a gente só ajunta tesouro na terra, a gente vai ter uma convicção: não vai dar certo, porque isso aqui lá na frente não vai ficar para mim, porque eu vou sair daqui. Quando a gente ajunta tesouro no céu, a gente tem uma certeza que vai usufruir daquilo. Como esse homem poderia ter juntado tesouro no céu? Como? Ele poderia saber que a vida era breve, rápida, era momentânea, mas ele poderia ter tido preferências. Cuidar da vida espiritual, ser cuidadoso em todos os aspectos. Aqui, por exemplo, ele poderia ter buscado a Deus, não fez. Como é que a gente ajunta tesouro no céu? Buscando a presença de Deus aqui. Quem tem a presença de Deus aqui vai ter para sempre. Tendo uma vida de oração. Quem tem uma vida de oração aqui, você vê Apocalipse, tem ali aquelas salvas com as orações dos santos. Cada oração que você faz está lá em cima. Essa semana nós vamos orar a semana inteira. Cada oração tua vai subir. Vai para uma salva de ouro no céu. Vai. O que você vai juntando tesouro no céu? Esse homem podia ter uma vida de oração. Esse homem podia ter seguido Jesus. Jesus esteve na terra, seguido, ouvido
Jesus, aprendido de Jesus. Quando a pessoa aprende coisas de Deus, ele está juntando tesouro no céu, porque ele vai glorificar a Deus, ele vai adorar o Senhor, ele vai ter uma vida diferenciada. E ele poderia ir além, ele poderia ter feito bem ao próximo. Ele poderia ter usado tudo que ele tinha, ou pelo menos parte desse todo, e repartir, e abençoar. Cada vez que ele abençoasse alguém, ele estaria juntando tesouro lá. Se ele pegasse tudo que ele tinha e falasse assim, eu vou guardar a metade eu vou dar para os outros, eu vou ajudar, ele ficaria rico aqui e no céu. Daria para ser rico na terra e no céu. A pessoa não precisa dar tudo, não. Só um caso da Bíblia que Jesus falou para aquele moço rico, dá tudo para o pobre, vem e segue-me. Mas a pessoa pode ter, Abraão tinha muito, outros tinham, pode ter, mas não pode deixar de pensar lá. Tem gente que só pensa aqui. Eu vou passear, eu vou fazer isso, fazer aquilo, mas nunca pensa naquele que precisa. Nunca pensa. Para você juntar tesouro no céu, basicamente, você tem que fazer o bem para o próximo. E você tem que começar dentro da tua casa, para a tua mulher, para os teus filhos, teu marido. Você tem que começar com parentes teus. Tem gente que fala, aquele parente é ruim mesmo, pastor, tem que sofrer. Não tem não, você precisa ajudar. O miserável já está com a vida enrolada, dá uma força para ele. Pastor, o senhor não sabe como é ruim o meu parente. Não sei não, mas ajuda ele que vai dar certo. Estenda a mão. Tem gente que é complicado mesmo. E outros, tem pessoas que falam assim, eu não ajudo aquele pobre, o pobre, se eu der o dinheiro, ele vai comprar uma garrafa de cachaça. Não tem isso? Se ele comprar, comprou, mas você tentou ajudar. Tentou fazer alguma coisa. Mas é o quê? Você comprou a garrafa, né? Mas será que todos vão fazer isso? Precisamos ajudar. Será que Maringá é uma cidade acima da média? Graças a Deus, né? Talvez por isso que é uma cidade tão linda quanto é. Mas tem gente que precisa. Essa época da pandemia, quanta gente perdeu o emprego? E eu não vejo a sociedade se mobilizar. Falta algo coordenado para isso. Uma mobilização séria. E todos se envolvendo para ajudar. Nós precisamos juntar tesouro no céu. E a gente só manda coisa para o céu que custa alguma coisa para nós na terra. Tem que custar o nosso tempo de oração, tem que custar o nosso dinheiro para ajudar, tem que custar a nossa prioridade para Deus. Davi falou assim, eu não quero fazer nada para Deus que não me custe. Nós temos que fazer alguma coisa para Deus, apesar que Deus não precisa de nada, mas quando fazemos para alguém, nós estamos glorificando a Deus. Nós temos que fazer aquilo que custe alguma coisa nossa. E aí nós vamos juntar tesouro no céu. Ajunte tesouro no céu. Começa hoje, ajunte tesouro no céu. Comece a pensar, o que eu posso fazer para ser uma pessoa rica no céu? Porque hoje eu estou vivendo aqui 70, 80, quem sabe 90, 100 anos. Lá eu vou viver para sempre. Sempre, sempre e sempre. Amém? Está combinado? E amanhã na oração nós vamos começar a juntar. Cada vez que você começar a orar amanhã, vai começar a subir tesourinho para o céu. E todo o benefício que você fizer nessa semana, tesouro. Você vai pensar nisso. Pastor, eu estou juntando tesouro aqui no céu, está resolvendo. Fique de pé e aplauda o Senhor. Na 10ª igreja, irmão, você tem uma vantagem. Você ouve todo tipo de mensagem. É bom, né? Eu preparo as mensagens minhas, e olha que eu prego um monte de mensagem, eu preparo toda em consagração. Eu falo assim para Deus, o que o Senhor quer falar com a igreja? E Deus fala comigo. E eu não mudo nada que Deus quer falar. Viva com discernimento, haja com coerência, entenda a limitação da vida, priorize os tesouros no céu. Viva sabiamente.